Olá, professora, eu sou Isabela Santiago, do 2º TIB, e eu vou apresentar as duas concepções básicas sobre cultura. Bom, o que a gente pode entender quando a gente fala na palavra cultura? Eu acho que a palavra cultura, ela vem de... Como que eu poderia colocar aqui de forma correta? Ela vem de nascer, eu acho que a cultura vem desde o nascimento, acompanhando gerações e gerações. Acho que a cultura, ela foi o que nasceu com o ser humano. Por quê? Porque a cultura ela não pode ser definida. Cultura é aquilo que você segue, que você pratica. Então, assim, cultura é crença, é um grupo social, é o seu modo de vestir, é o seu modo de falar, é o seu modo de agir sobre as coisas. E, como eu disse, o texto que eu fiquei foi as duas concepções de cultura. O que é a primeira concepção? A primeira concepção de cultura, ela remete a todos os aspectos de uma realidade social. E isso está completamente correto. Realidade social. O que é uma realidade social, gente? Vamos colocar aqui. Uma realidade social é a realidade que você vive. É uma realidade, vamos supor, de um bairro, de uma classe, de uma cidade, de um país. Então, cara, vamos colocar assim, ó. A sociedade atualmente de classe alta, ela tem cultura? Claro, ela tem cultura. A sociedade de classe baixa tem cultura? Sim, tem cultura. A sociedade inteira está composta e constituída por cultura, gente. A vida é cultura. Eu acho que isso é o que está completamente certo. Porque você sai numa rua, você vê cultura, você vê modo de vestir com cultura, você vê uma pintura com cultura, tudo é cultura, gente. E a segunda concepção de cultura, ela refere-se mais especificadamente sobre o conhecimento de ideias e de crenças de povos. E olha, gente, olha o tanto que isso está correto. Tipo assim, vamos supor, você vem de uma família que segue determinada religião. Você vai seguir determinada religião por conta própria, porque você vê aquilo como cultura e você quer seguir aquilo como cultura? Olha o quanto essa concepção básica tá correta. Eu acho que assim, ó, gente, existe tantas maneiras de entender o que é cultura que assim, gente, isso vira um conjunto comum de precaução que pode idealizar inúmeros conceitos básicos, inúmeras concepções básicas. Então, assim, agora eu vou explicar um pouco mais a fundo sobre a primeira concepção de cultura. Eu acho que vou chegar mais um pouquinho a fundo para vocês entenderem. Vou até relembrar. O que é a primeira concepção de cultura? A primeira concepção de cultura remete a todo o aspecto de realidade social. Então, vamos lá. A primeira dessa concepção, eu acho que assim, ó, ela preocupa-se com todos os aspectos de realidade social. Ou seja, assim como a cultura diz respeito com aquilo que, tipo assim, que você remete, aquilo que você caracteriza como a existência social de um povo, nação, de um grupo, de uma sociedade, é isso. Cultura, ela é caracterizada por pessoas. Acho que a gente pode colocar essa primeira concepção com isso. A gente pode falar que cultura, ela vem de anos. Por quê? Porque desde os primórdios, a cultura está presente. A cultura francesa, a cultura chavante, a cultura asteca, a cultura maia. A gente tem diversos tipos de cultura, gente. Cultura é indefinido no meu ponto de vista. Agora, como que eu poderia colocar aqui agora? Agora, a gente pode analisar o segundo conceito de cultura. Vou relembrar para vocês. O que é o segundo conceito de cultura? O segundo conceito de cultura é aquele aspecto que ele refere-se mais especificadamente ao conhecimento das ideias, de crença, de povos. Ou seja, gente, essa cultura tá certa, mas cultura não é só conhecimento, cultura não é estudo, cultura não é teatro, cultura não é música. Claro, isso é cultura, mas cultura não é só isso. Cultura não vem somente disso. Acho que a cultura ela é um exemplo comum de concepções, de referências de cultura alternativa, de compreendimento de tendências, com o passar da vida e com o refletir da vida. Acho que a gente pode colocar assim. Mas vamos lá. O que a gente pode caracterizar, o que a gente pode somar, na verdade, com esses dois conceitos de cultura?
a gente pode ver que ambas concepções, elas levam muitas vezes que a gente entenda que a cultura é uma realidade em estanque. Acho que essa, tipo assim, em estanque e parada. Mas não. O esforço de entender sobre cultura, ela localiza traços, características, ela distingue pessoas, ela acaba levando o que você pensa que cultura como algo que acaba sendo dinâmico. E eu acho que realmente, de fato, ela apresenta uma cultura dinâmica. De fato, a principal vantagem de estudar a cultura é uma coisa muito importante. Por quê? Porque cultura não é definido. Cultura não é uma coisa assim, ó, que, não, eu vou criar essa cultura aqui agora e eu vou fazer o mundo aderir a essa cultura. Não, gente, você age com a sua cultura da forma que você quer. E assim, é igual eu caracterizei aqui esses dois conceitos. Os conceitos estão corretos, estão certos. Só que assim, você, no seu modo de ver sobre cultura, você não pode concordar com esse ponto de vista. Por quê? Porque um ponto de vista está falando que cultura é especificadamente, como que eu poderia colocar? Ela é o conhecimento, as ideias, crenças, e de certa forma é sim. O conhecimento ele é passado de geração em geração, tornando aquilo cultura. E a primeira concepção, ela remete aos aspectos de uma realidade social que realmente está englobada a isso. Então, gente, a gente pode chegar ao fim como? Descrevendo que cultura não é aquilo que somente uma pessoa idealiza. Porque não, a gente tem inúmeros conceitos de cultura. Você tem o seu conceito de cultura, eu tenho o meu conceito de cultura. Então, a gente chega analisando no final as concepções básicas de cultura e vê que cada um tem um ponto de vista sobre isso. Eu acho certo essas culturas, mas isso não significa que todo mundo vai achar correto. Não significa que que outras pessoas vão entender esse aspecto correto. Mas aqui a gente fez apenas um estudo básico sobre a concepção. Eu agradeço, professor, por você ter visto o vídeo e espero que tenha ficado correta a minha concepção e a minha visão de cultura. Obrigada!